Bem, senhoras e senhores, estudantes de gnose, muito bom dia a todos. É um prazer para mim estar aqui, com alegria, para poder compartilhar com vocês esse tema número 2, no dia de hoje, os gnósticos através dos tempos. Nós já vimos na conferência número 1 o que é gnose e falamos que ela se movimenta, ela é algo dinâmico. Então, como que ela se movimentou desde o início da formação do mundo até os dias atuais? Vamos começar lá antes da Terra. A Terra nem sempre existiu, ela passa a existir num determinado período da história, né? O sistema solar, ou seja, todo o universo físico, um dia começou a existir e foi criado através de um conhecimento. Então, esse gerador desse conhecimento, que é o conhecedor de todas as coisas, que tem a consciência de todas as coisas, que está em todos os lugares e tem a força onipotente, onipresente, onipresente, é Deus, que em inglês God, né? Nós vamos ter aqui lá da maçonaria o G, então de conhecimento. Então ele é o grande arquiteto do universo. Começa aí a história da gnose. Depois, aqui já no planeta Terra, todos nós sabemos que o planeta Terra tem 7 raças. A raça polar, a raça hiperbórea, a raça lemuriana, a raça atlântida, a nossa que é a raça ariana e a outra que vai ter que é a raça Kurandi. Então, nessas raças todas, a gnose que se movimenta está presente. Nós vamos ter informações a partir da raça lemuriana, que o Samael desenvolveu a gnose ali por aquela época, chamado mestre Vajrabarata. Então, ele vai nos dar muito ensinamento a respeito dessa civilização que morava onde é o Oceano Pacífico hoje. Depois nós vamos ter a gnose na 4ª raça, que é a raça dos Atlantes, né? Onde a gnose também está presente, e aí tem uma vasta documentação. Se a gente pegar as escrituras das Bíblias Sagradas, né? A Arca de Noé, toda aquela simbólica é dessa raça. Também é uma ampla documentação nos escritos de Platão, filósofo grego, e o próprio Samael na sua antropognose. Depois, já vindo para a nossa raça, que é a raça ariana, ela está presente desde o início dessa raça, começando por algumas civilizações que são da raça anterior, como a Índia, né? Os astecas no México, no Egito também. A Índia, por exemplo, era a Perlândia, e lá tem um conhecimento místico, né? desde o continente lemuriano. Então, na Perlândia, se você for estudar o brahmanismo, ele não tem data, ele vem desde essa época, né? Então, o brahmanismo está presente a gnose. Quem eram os brahmanes? Uma pequena casta social, muito avançada. Agora tem a novela aí, Caminho da Índia, está mostrando isso. E esta casta detinha o conhecimento. O conhecimento é poder. Então, ela tinha o poder na mão. E não distribuía esse poder para a massa social. Não está muito diferente hoje em dia. Nós vamos ver isso. Então, a divindade deles é uma trindade. É Brahma, né? Vishnu e Shiva. Então está aí presente a trindade. E aí tem o Krishna, que é o Cristo, e tem o Arjuna, que representa o ego. A gnose, indo lá para o outro lado também, na gnose da antiguidade, nós vamos ter no Egito também presente, onde se passou muito ensinamento. Lá vamos ter também a trindade, presente no Horus, né? No Osíris e na Ísis. Sem ser Egito e sem ser também brahmanismo, tem a Pérsia. Nós temos na Pérsia onde vai a gnose florescer através de Zoroastro, ou chamado também Zarastruta, né? Como escreveu Nietzsche. Ele vai passar a gnose na sua época. Isso cerca de 700 anos antes de Cristo. Nessa época, 100 anos mais tarde, vem o budismo, o Siddhartha Gautama Buda, né?
que passa o budismo, a gnose pura, né, na sua forma de aniquilação do ego na Índia. Então, muito forte a gnose ali naquela época. E aí também vamos ter a escola iniciática na Grécia, os templos, o templo de Delfos, onde se fazem os rituais. Vamos ter a gnose em Roma, né, também, e ali em Jerusalém, pouco antes de Cristo, onde havia o templo de Salomão e os iniciados, e o templo dirigido por um conselho do Sinédrio de 500 pessoas, onde faziam parte o Caifás, o Anás, o próprio José de Arimateia. Isso um pouco antes de Cristo. Bom, aí nasce Jesus Cristo. É um momento, né, que a gnose está com toda a sua potencialidade sobre a Terra, porque Jesus é o mestre dos mestres, o professor dos professores. Então, o mestre da sabedoria, o mestre do conhecimento. Então, ele está em toda a sua plenitude. Jesus vai obter a sua iniciação. Ele pertencia a uma escola, um grupo de estudos chamado Nazarenos, que vem de Nasa, que é a serpente ali daquela região do Oriente. E paralelo ao grupo, quer dizer, ao grupo da serpente de fogo, né? E paralelo aos Nazarenos tinha também os essênios. E Jesus também fez parte desse grupo dos essênios. Então, onde saiu João Batista, que eles tinham alguns princípios, que era a justiça, e tinha um mestre de justiça nesse grupo dos essênios. Então, todo o ritual da missa, de algumas coisas que nós temos hoje no cristianismo, vem daí, desses grupos. Bom, Jesus vive até os 12 anos, recebendo sabedoria, estudando por ali. Depois ele tem que ir aonde estava a sabedoria. Ele tem que ir para o Egito. Então todo mundo que vai ao Egito vai buscar sabedoria. Assim foi o Platão, foi o Sócrates, foi Jesus também buscar. E ele vem e ele então vai passar a gnose de uma forma ao vivo, né, com a sua própria vida, e tem os seus apóstolos, a gnose está presente, mas ele acaba sendo morto, e também os seus apóstolos morreram. E a gnose fica então presente, um pouco escondida nos gnósticos da catacumba. Eles escondiam na catacumba covas, né, para poder fugir da morte, da perseguição da igreja. Muito bem. Então, ela vai passar, depois de Cristo, através dessa movimentação, passar com a Rosa Cruz, passar pela maçonaria, passar pela antroposofia e pela teosofia modernamente, onde a mestra Blavatsky vai passar muito conhecimento de gnose, preparando o caminho para a vinda do venerável mestre Samael Aumeor, que restaura a gnose em 1950, escrevendo o livro O Matrimônio Perfeito. Ele escreveu no ano seguinte Revolução de Bel, e o mestre deixa mais ou menos umas 100 obras sobre gnose. Então ele restaura todo o conceito gnóstico, toda a simbologia. O venerável mestre Samael é responsável por revelar o conhecimento gnóstico, razão pela qual nós estamos aqui hoje. Depois do venerável mestre Samael, ele deixa no comando, quando ele morre em 1977, o venerável mestre Rabulot, que deu uma sintetizada no movimento, né, com a regulamentação, e espalha a gnose por mais de 197 países. O venerável mestre Rabulot falece no ano de 2000, antes um pouquinho ele desativa a instituição gnóstica. Então, atualmente nós temos a gnose desinstitucionalizada, ela ainda sobrevive em pequenos grupos que se reúnem de maneira autônoma para poder estudar e praticar gnose, nas chamadas associações gnósticas. Então, a gnose, ela se movimenta, ora ela está presente no mestre, que é a luz, né? E as mariposas são atraídas pela luz, são nós estudantes, vão chegando. Ora, ela se movimenta assim no interior das pessoas, que o mestre já não está mais aqui. Então, isso se chama movimento gnóstico, quer dizer, movimento do conhecimento. Muito obrigado a todos. Namastê.